Olá, eu sou Gerius Yoshimura e você está no Quantum Docs. E hoje nós vamos falar de um assunto muito atual. Força não é vitória, porque os maiores exércitos do mundo continuam perdendo guerras. Existe uma crença quase instintiva que atravessa séculos de história humana. Quem tem mais armas, mais soldados, mais tecnologia, vence. É uma lógica sedutora pela sua simplicidade. O mais forte domina o mais fraco e fim da história. O problema é que a história teimosamente não para aí. Os últimos 100 anos produziram uma série de paradoxos militares que deveriam nos obrigar a repensar essa lógica do zero. Potências com capacidade de destruição sem precedentes na história da humanidade saíram de conflitos sem alcançar nenhum de seus objetivos políticos. Não por falta de força, por excesso de ilusão sobre o que a força pode fazer. Vamos aos exemplos que todo mundo conhece. Os Estados Unidos no Vietnã. O maior arsenal militar da história moderna, superioridade aérea absoluta, tecnologia avançadíssima para a época. Venceram praticamente todos os combates diretos que travaram. E mesmo assim, saíram em 1975 sem alcançar nenhum dos objetivos que justificaram mais de 50 mil mortes americanas e mais de 2 milhões de mortes vietnamitas. O mesmo roteiro se repetiu no Afeganistão, 2 vezes, e com protagonistas diferentes. A União Soviética na década de 80, os americanos por 20 anos, de 2001 a 2021. Militarmente superiores nos 2 casos, estrategicamente derrotados também nos 2 casos. Não é coincidência, é estrutura. A guerra não acontece em uma única dimensão. Acontece em 3 simultaneamente. Existe a dimensão militar, que tem mais capacidade de destruir, ocupar, negar território ao adversário. Existe a dimensão estratégica, quem consegue transformar essa capacidade em mudança política real, em cumprimento de objetivos, em uma ordem durável. E existe a dimensão da percepção. Quem parece legítimo? Quem o mundo acredita que tem razão? Quem consegue sustentar o apoio interno e externo ao longo do tempo? Dominar a primeira dimensão sem as outras 2 não é vitória. É uma ilusão de vitória, cara, destrutiva e frequentemente contraproducente. O primeiro mecanismo que explica esse paradoxo é elegante na sua crueldade. Atores mais fracos não precisam vencer, precisam apenas não perder por tempo suficiente. Quando uma grande potência entra em conflito com um adversário assimetricamente inferior, os 2 lados estão, na prática, jogando jogos completamente diferentes. A potência superior quer uma vitória rápida, clara e politicamente palatável para a sua população doméstica. O adversário mais fraco quer apenas sobreviver além do limite de tolerância política do outro lado. No Vietnã, os norte-vietnamitas e o Vietcong nunca precisaram derrotar o exército americano. Precisavam apenas durar mais do que o consenso político americano em favor da guerra. E conseguiram. A sociedade americana se dividiu profundamente. Os custos humanos e financeiros se tornaram insuportáveis. O apoio doméstico evaporou. As tropas nunca foram vencidas militarmente. Foram retiradas politicamente. Esse é o paradoxo central da guerra assimétrica. A vantagem do mais forte é real, mas é limitada pelo tempo. A vantagem do mais fraco é estrutural e se compõe com o passar dos meses e anos. Há uma armadilha cognitiva particularmente traiçoeira embutida na superioridade militar. Quem vence todos os combates tende a confundir isso com estar vencendo a guerra. Relatórios positivos sobem a cadeia de comando, métricas de sucesso, territórios conquistados, baixas inimigas, missões cumpridas. Tudo isso pinta um quadro de progresso constante. Os generais são otimistas. Os políticos reproduzem esse otimismo. Enquanto isso, as variáveis que realmente determinam o resultado estratégico, legitimidade política, adesão da população local, estabilidade institucional, estão se deteriorando silenciosamente. Esse ciclo se repetiu com notável consistência. No Vietnã, o Pentágono chegou a criar o que ficou conhecido como contagem de corpos, como métrica de sucesso. Quantos inimigos foram mortos? A lógica era que, além de certo número, a resistência simplesmente capitularia. Ela nunca capitulou, porque a métrica media a batalha, não a guerra. Existe um nome para esse fenômeno: visão de túnel epistêmica. A experiência repetida de sucesso tático cria um viés sistemático de superestimar o que o sucesso tático significa e subestimar as variáveis que escapam aos relatórios militares. Há algo profundamente irracional na lógica de escalada de força. E, ao mesmo tempo, algo de perfeitamente previsível do ponto de vista da psicologia social. Quando uma potência enquadra uma intervenção militar em termos moralmente absolutos, estamos eliminando o mal,
defendendo a civilização, respondendo a uma ameaça existencial. Ela não intimida o adversário, ela o radicaliza. O mecanismo é simples. Quando alguém declara estar lutando contra o mal em termos totais, quem está do outro lado entende que está sendo ameaçado em termos totais. Não há espaço para negociação, compromisso ou rendição honrosa. A única resposta possível é a resistência absoluta. O resultado é que o enquadramento moral extremo da intervenção expande a coalizão efetiva de resistência muito além dos combates diretos. Populações neutras se mobilizam por identificação com as vítimas. Estados que poderiam permanecer à margem passam a apoiar o adversário. A opinião global cristaliza contra o intervencionista, restringindo suas opções diplomáticas e corroendo a legitimidade que seria necessária para qualquer solução política duradoura. A hostilidade gerada cresce de forma não linear. Pequenos aumentos na rigidez moral e na escalada de força produzem aumentos desproporcionais na resistência organizada. Há um ponto de inflexão além do qual a hostilidade externa se torna autossustentável e estrategicamente incontrolável. Guerras longas corroem quem as trava a partir de dentro. Não apenas financeiramente, embora o custo financeiro seja sempre subestimado no início e assombroso no final. A corrosão acontece nas instituições, na coesão social, na capacidade de governança e no tecido moral de uma sociedade. A União Soviética nunca se recuperou completamente do Afeganistão. Os custos fiscais de uma guerra que ninguém admitia estar perdendo, o desgaste institucional de uma máquina militar se esticando além de suas capacidades reais, a divisão interna que começou a aflorar, tudo isso contribuiu para o enfraquecimento de uma potência que parecia inabalável. Poucos anos depois, ela simplesmente deixou de existir. Nos Estados Unidos, as guerras do Afeganistão e do Iraque produziram uma geração de veteranos com traumas profundos, uma sociedade radicalmente polarizada e um nível de descrença nas instituições que ainda define a política americana hoje. A superioridade militar não protegeu o país do colapso interno que suas próprias guerras ajudaram a provocar. Há uma ironia brutal nisso. A intervenção militar que pretendia projetar o poder acaba gerando fraqueza interna. O ato que deveria demonstrar força acaba revelando e aprofundando vulnerabilidades estruturais. Eu sou Gerius Euschmor para Quantum Docs.